Vamos falar agora das mentes consciente, inconsciente, subconsciente e a mente quântica. Como funciona a nossa mente? A mente é um aparelho poderoso, criador de tudo que existe na nossa realidade. Podemos definir como mente o desenvolvimento intelectual, a parte intelectiva, a parte inteligente, a mentalidade. A mente é realizadora e criadora de tudo que há. O cérebro recebe em torno de 400 bilhões de bits por segundo. Para você ter uma ideia do quanto isso significa, seria preciso 600 mil livros de 150 páginas para poder registrar os 400 bilhões de zeros, entendeu? E aqui o que acontece? Nós começamos a selecionar. Eu pego essa informação aqui, a outra ali, eu vejo se esses bits combinam com a historinha interna que eu tenho. Depois de tudo isso, alcançamos 2.000 bits por segundo. Então, o processo consciente são 50 bits por segundo. O processo inconsciente são 11 milhões de bits por segundo. Ou seja, o processamento do inconsciente é cerca de 200 mil vezes maior do que o consciente. Nós estamos falando de processamento, certo? E o nosso cérebro, ele salta de uma possibilidade a outra, escolhendo que bit de informação vencer e ao qual ele vai acreditar e acrescentar no seu arquivo. E é aqui que está a questão, pois o que decidimos acreditar são as coisas que já estão processadas em nossas mentes há muito tempo. Pois desde muito pequeno, como eu já falei, nós identificamos tudo dentro de nós. Conforme as experiências, as vivências em nossas vidas, tudo aquilo que ouvimos, sentimos, vemos, estão sendo armazenado dentro de nós. E isso tem um poder de nos governar. É uma versão condensada do mundo que existe aqui dentro da gente. A versão que o nosso cérebro inventa, as compreensões que temos mediante aos fatos, a nossa percepção das coisas. Um exemplo, 2 pessoas no mesmo ambiente e de repente aparece uma lagartixa. A primeira olha para a lagartixa e simplesmente a lagartixa não significa nada para ela. Absolutamente nada. A lagartixa é apenas uma lagartixa, certo? Inclusive quando eu vejo uma lagartixa, eu chamo de titica. Eu olho a lagartixa, eu acho a coisinha mais bonitinha. Eu falo, é titica. Enfim. Então, essa pessoa, ela olha a lagartixa desse jeito. No entanto, a outra pessoa que está no mesmo ambiente e vê aquela lagartixa, ela vai entrar em pânico, ela vai gritar, ela vai chorar, ela vai surtar. Ela quase morre de tanto pavor. E se você medir as funções biológicas dessa pessoa naquele instante que ela viu a lagartixa, vão apresentar alterações na pressão arterial, nos seus batimentos cardíacos. São liberados hormônios no seu corpo, como a adrenalina e o cortisol, hormônios relacionados ao estresse.
acontece um caos dentro daquela pessoa, dentro da mente daquela pessoa. A mente dela congela. E por que que isso acontece? Por que que com uma pessoa, uma lagartixa é apenas uma lagartixa e para outra causa toda essa confusão, esse caos químico, liberações de hormônios e estresse e pânico dentro de uma outra pessoa? Essa é a questão. Em algum lugar lá atrás, na infância dessa pessoa, quando ela era ainda muito pequenininha, ela ouviu, sentiu, presenciou alguma situação onde ela desencadeou todas essas reações biológicas e fisiológicas, algo que a traumatizou instantaneamente. E como a nossa mente capta 400 bilhões de bits por segundo, exatamente naquele momento traumático, em algum lugar onde ela estava sentindo aquele trauma, apareceu uma lagartixa ali. O cérebro captou a imagem da lagartixa, associou aquele trauma que ela estava vivendo e daí toda vez que ela vê uma lagartixa, vem um gatilho. De tudo aquilo que ela viveu, vivenciou. Por isso que a pessoa entra em pânico. Entendeu? E na maioria das vezes a pessoa não faz nem ideia que é isso. Ela não tem a mínima noção do que possa ser, o porquê que ela tem tanto medo de uma lagartixa, que é apenas uma lagartixa. Porque na hora do ocorrido, o seu cérebro congelou, bloqueou aquela memória. E aquilo ali ficou armazenado como perigo. E todas as vezes que aparece a lagartixa, dispara o gatilho e desencadeia todas essas sensações. Todas essas reações químicas são liberadas no seu corpo. Então, Morse, o neurocientista da Universidade de Harvard, diz: as pessoas pensam o que estão vendo, o que realmente está ali, mas não estão. Uma vez que o cérebro decide que bits de informação perceber, ele constrói pontes entre as células nervosas, o entrelaçamento das fibras nervosas para criar um caminho neural. Em média, o ser humano tem em torno de 100 milhões de células nervosas em seu cérebro. Cada uma delas com inúmeras ramificações. Inúmeras. E assim são constituídos diferentes caminhos no cérebro. Um mapa neural do teu cérebro são diferentes de todos os mapas neurais de 7 bilhões de pessoas no planeta. Está aí mais uma prova que nos mostra como somos únicos e especiais para o universo, para o Criador. Vamos dar um exemplo de linguagem. Em cada renascimento existe a habilidade de aprender e pronunciar qualquer língua que existe no mundo, seja o português, o francês, o inglês, o alemão. Não importa o idioma, o potencial existe ali. Porém, desde bebê, o nosso cérebro reconhece os sons que ouvimos todo santo dia e cria conexões, caminhos neurais. Com isso, elimina outras línguas, pois o nosso cérebro ele trabalha com repetição. Todas as pessoas que nascem em um determinado país conseguem falar a sua língua sem um esforço. Porém, quando tentamos falar outros idiomas, muitas vezes temos dificuldade em dizer certas pronúncias, pois o nosso cérebro não reconhece e fica o tempo todo bloqueando, pois ele não está acostumado com aquilo.
Então, é só através de muita repetição contínua e diária que você vai falar uma outra língua fluentemente. Ao contrário, você falará sempre com sotaque. E isso é normal. Não significa que você é melhor ou pior do que alguém. Quem tem uma pronúncia perfeita apenas focou-se mais vezes naquilo. Você, através de um hiperfoco, é capaz de falar fluentemente aquela língua. Por isso, quanto mais treino, mais próximo da perfeição. Também temos as representações internas, que são estruturadas por meio dos nossos sentidos, sentimento, da visão, do olfato, do tato, do paladar. Nós experienciamos o mundo de forma assim de sensações e emoções. Então, qualquer informação guardada na mente são representadas por meios dos sentimentos. E as informações visuais representam 80% das informações adquiridas, mostrando assim a importância do observador. É claro que as pessoas que não enxergam desenvolvem outros sentidos, porém estudos deixaram cientistas completamente perplexos, pois demonstraram na pesquisa que foram feitas com pessoas cegas, na grande maioria das vezes elas conseguiam identificar e muitas delas até descrever o ambiente. Nunca estiveram antes ali e são cegas. E isso nos mostra que não enxergamos apenas com os olhos. A nossa mente é capaz de captar a imagem, mesmo estando de olhos fechados. Porém, temos um outro fator muito poderoso que interfere na nossa observação, que é contida no cérebro, que são as crenças. Elas interferem diretamente o pensamento, o que é armazenado nas nossas vidas. Pois elas são a ação de acreditar, a possibilidade de algo e uma crença são sempre muito maiores, superiores que o conhecimento de uma pessoa. Você pode ser o cara mais inteligente do mundo, ter o QI mais alto, bem acima da média. Porém, são as tuas crenças que irão te governar. Pois quando acreditamos que alguma coisa é verdade, a crença envia um comando direto para o nosso sistema nervoso e nós entramos num estado de que aquilo realmente é uma verdade absoluta. Pois o cérebro, ele não questiona, ele simplesmente faz e executa aquilo que acreditamos que é verdade. Então, tudo o que você acredita determina quem você pensa ser, e isso se apresenta na sua realidade. E mais, as crenças que determinam a sua capacidade, que serão usadas. We're beautiful like diamonds in